dia a todos, meu nome é Matheus, sou engenheiro de aplicação aqui da área de automação da Siemens e sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui, mais um workshop técnico do nosso Virtual FA Tour. Agora com o tema dos nossos controladores de alta disponibilidade, o S7500R e o H. Então, por que trabalhar com o 1500 numa aplicação de alta disponibilidade? Bom, temos aplicações que nós não podemos em nenhum momento ter a perda dos nossos dados e nem que essa aplicação ela pare de funcionar ou tenha algum tipo de interrupção no momento que alguma CPU apresente falha. E com a grande vantagem de estar dentro do TIA Portal e contar com todo o nosso benefício de integração que a gente já está acostumado a essa plataforma que já é tão flexível. Então, como eu disse, a engenharia ela é feita dentro do TIA Portal, com o grande benefício de ser muito parecido a parte de programação com uma CPU standard, com aquela CPU que a gente já está acostumado a usar no nosso dia a dia, com a grande vantagem de que eu não tenho que me preocupar com a parte do meu sincronismo. Então, tudo isso é feito de maneira automaticamente pelo software da minha CPU. Então, com isso, eu também tenho um outro benefício, que são as nossas conexões com múltiplos dispositivos, que elas vão acontecer de uma maneira simples. Então, mesmo tendo duas CPUs, eu não preciso ter que preocupar com que cada dispositivo se comunique com qual CPU. Então, tudo isso é feito automaticamente através do meu programa. Também com benefícios da troca rápida de CPUs, caso uma delas apresente falha, como a gente vai ver na prática mais para frente. Então, eu queria mostrar para vocês as principais aplicações onde a gente pode aplicar essa solução tão versátil. Em túneis de ventilação, extração de fumaça, ou seja, aquele ambiente que eu não consigo mobilizar a minha equipe de manutenção de uma maneira tão rápida, por ser um local afastado, de difícil acesso. Nos aeroportos, que a gente sabe que quando um avião pousa, a gente tem que já correr para pegar a nossa bagagem, então isso não pode falhar de maneira nenhuma. Até em sistemas metroviários, plantas de tratamento de água, caldeiras, dosagem em pequenos processos. E aí um adendo muito interessante é que tudo isso nós temos já implementado, inclusive no Brasil. Então, são cases que já estão acontecendo na prática. Aí eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre a diferença, a gente comentou lá no começo, que nós temos tanto a CPU-R quanto a CPU-H. Então, qual que é a diferença entre elas? A CPU-R, todo o sincronismo da minha aplicação, ela vai ser feito pelo meu anel Profinet. Então, todos os meus dispositivos vão ser conectados em anel, eu vou fazer ali o que a gente chama do MRP, para fazer essa redundância de comunicação, e tudo isso vai ser feito através do meu anel. Então, eu tenho tanto a CPU 1513 ou a CPU 1515. No caso da minha CPU-H, que é inclusive a que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, essa sincronização ela é garantida por um link de fibra ótica que conecta as minhas duas CPUs. Então, novamente, eu vou conectar todos os meus dispositivos em um anel, Profinet, mas o sincronismo delas vai ser feito por essa fibra ótica. E aí, qual que é a grande diferença entre as duas? É que no caso da minha CPU-R, eu tenho até 300 milissegundos de tempo de troca, e no caso da minha CPU-H, esse tempo pode ser inferior a 50 milissegundos. Ou seja, é muito rápida essa troca, quase que imperceptível para quem está vendo isso de fora. Então, eu quis trazer aqui mais um pouquinho de diferença entre as duas. Então, a ideia é mostrar que uma CPU 1513 ela é um pouquinho mais básica, então eu tenho ali essa conexão. Eu consigo fazer o meu anel Profinet através dessas duas conexões. A CPU 1515 eu já consigo fazer ela dentro do anel, mas eu ainda tenho mais uma interface de comunicação para um outro dispositivo. E a CPU-H, eu consigo ter essas duas conexões distintas, com IPs diferentes, e também tenho o meu link ali de fibra ótica para fazer o sincronismo dessas duas CPUs. O mais interessante, no caso da CPU-R, eu tenho até 16 dispositivos no meu painel, e no meu caso da CPU-H, eu consigo botar até 50 dispositivos dentro do anel. E aí, abaixo deles, eu posso ter mais dispositivos, Então, eu posso ter 66 no total para a CPU-R e até 258 numa CPU-H. Então, pessoal, vamos ver isso na prática? Então, eu vou voltar aqui e vou ir para o meu TIA Portal. Então, pessoal, já estou aqui dentro agora do meu TIA Portal. E aí, basicamente, a minha CPU 1500H, ela fica nesse menu aqui de hardware, no meu catálogo de hardware. Então, eu vou pegar ela aqui, já está na versão de firmware que eu gostaria, e vou trazer ela aqui para a gente poder dar uma olhadinha nas configurações dela.
Eu vou entrar aqui na visualização do Device View, né, para a gente poder ver um pouquinho mais a fundo as configurações dela. E aí, lembra que eu falei para vocês que inicialmente, por ter duas CPUs, eu vou ter que ter dois IPs, né, um para cada hardware físico. Mas eu tenho a possibilidade aqui, então vocês podem até ver que os dois IPs são diferentes, eu tenho a possibilidade de ir na primeira CPU e ativar o que eu chamo de System IP. Ou seja, vai ser um IP para o meu conjunto trabalhar de uma maneira simplificada. Então, os meus dispositivos, eles simplesmente vão trocar dados com esse IP virtual que eu estou colocando aqui, meu IP de sistema, e eu não tenho que me preocupar com isso. O interessante é que quando eu habilito uma configuração para uma CPU, automaticamente isso já é refletido na segunda. Ou seja, a minha engenharia ela é muito mais simples, eu não tenho que me preocupar de fazer esse tipo de conexão. E qual que vai ser aí a grande diferença na hora de configurar o meu hardware, né? Basicamente, eu vou pegar agora ali os meus dispositivos de campo. Então, inicialmente, eu vou pegar ali uma remota, né? O meu I/O distribuído de campo. E a única diferença de uma remota normal para essa é o seguinte, eu tenho que fazer ali a minha dupla associação, ou seja, esse meu dispositivo vai ser associado a duas CPUs simultaneamente. Então, já associei a primeira CPU, vou associar aqui agora a segunda. E com isso, era a única diferença de uma aplicação standard para essa aplicação aí redundante. Vou pegar também a nossa remota IP67, né, ET200 Eco, e vou trazer ela aqui. E o que é interessante que eu consigo observar é que inicialmente eu coloquei um dispositivo S2 e agora eu estou colocando meu dispositivo S1, ou seja, na mesma rede eu posso trabalhar com esses dois dispositivos, tá? Então agora eu vou também trazer ali a nossa CFU, que é a nossa que possibilita ali a possibilidade também de comunicação com dispositivos Profibus PA. Então, eu vou trazer ele também para o nosso sistema para ter essa flexibilidade. Eu poderia trazer também um multimedidor, né, aquele pack que a gente está acostumado, um drive também, mas no caso aqui, vou trazer só esses dispositivos. E aí eu posso trazer aqui, né, para comprovar para vocês ali, que eu tenho tanto os meus dispositivos S2 quanto S1 ali nessa mesma rede. E agora, pensando um pouquinho na parte da programação. Será que é muito diferente? Então, eu vou vir aqui na minha árvore do meu projeto, né? Eu vou só esconder esse cara aqui, vou vir na área do meu projeto, e eu vou ver o seguinte, que eu tenho duas CPUs ali declaradas. Essa segunda CPU, ela é uma CPU que vocês vão ver que não tem interface de programação. Por quê? Tudo que eu for fazer na minha primeira CPU, onde eu realmente vou ter a parte de acesso aos meus blocos de programação, automaticamente se reflete para a segunda. Então, você vai ver ali que eu vou abrir agora meu OB1, e quando eu entrar nele e fazer ali a programação do jeito que eu estou acostumado, vou até fazer uma aplicaçãozinha bem simples, né? Vou só aproveitar que a gente declarou aquele clock ali e vou declarar também mais uma variável para fazer essa conexão, para fazer esse acionamento direto de fazer um LED que piscaria. Ou seja, a minha engenharia foi exatamente a mesma que eu teria numa CPU standard, só que isso já se reflete automaticamente para a minha segunda CPU. E aí, a gente chega num ponto que é o seguinte, quando eu trabalho com um sistema redundante, eu tenho que estar preocupado com o tempo de watchdog, ou seja, o tempo ali máximo de comunicação dos meus dispositivos de campo. Então, eu compilei meu projeto e já vi ali que eu tive alguns erros, né? Se eu clicar ali, justamente vai me apontar ali que o erro está justamente ali no meu tempo de watchdog. E aí, como eu estou na versão, então eu posso ver ali, né, que eu tenho ali o 3 vezes os 6 segundos ali, que é o meu tempo de 6 milissegundos, que são o meu tempo de watchdog, meus 6.000 milissegundos. Então, como eu estou na versão V16 do TIA Portal, eu vou aproveitar um recurso chamado Edin. Então, o que o Edin me possibilita? O Edin é uma aplicação que eu posso desenvolver, ou no meu caso, eu posso baixar ela pronta, né, do site do suporte da Siemens e integrar no meu projeto, que me permite acrescentar uma funcionalidade que eu não tinha antes. Então, no meu caso, vocês podem ver que eu já importei essa aplicação e agora ela está com um status ali de X, né, que ela está desativada. Então, eu vou ativar ela ali rapidamente. Só tenho que dar permissão ali de acesso para ele fazer as modificações necessárias. E esse Edin que eu baixei do S7500RH vai me ajudar a calcular automaticamente esse tempo de watchdog, né? Esse fator de watchdog ali para a nossa aplicação. Então, de uma maneira gratuita e fácil, eu consigo fazer isso. Vou clicar ali com o botão direito, vou acessar ali a minha aba do S7500RH e vou clicar em Show All PNIO Devices. Automaticamente, ele vai varrer o meu programa e vai ver todos os meus dispositivos de campo. Os dispositivos que estão com o tempo correto, ele vai marcar em verde. Os dispositivos que estão com o tempo incorreto, ele vai marcar em vermelho. Então, vocês podem ver justamente que são esses dispositivos que a gente declarou na rede. Então, se eu selecionar eles ali através daquele checkbox, ali no canto,
você vai ver justamente, né, e eu posso agora selecionar Set Correct Watchdog, ou seja, ele automaticamente vai calcular esse tempo para mim, ou eu poderia, né, se eu quisesse, se eu achar que esse tempo está equivocado, eu poderia dar um reset ali, ele volta para o meu tempo padrão que já foi configurado dentro do programa. E aí então, né, vou querer o tempo corretamente, vou clicar ali em Set Correct Watchdog, quando eu der um Save Close, ele automaticamente já aplica a modificação para o meu projeto. Então, se eu voltar e compilar novamente, eu posso ver ali que agora eu não vou ter nenhum tipo de erro e eu estaria pronto para fazer o download da minha aplicação e testar isso na prática. Então, pessoal, vamos ver isso agora refletido na nossa CPU, tá? Então, eu estou com o nosso kit aqui demonstrativo da nossa CPU, a 1517H. Então, como é que eu sei que é uma CPU 1517H? A gente pode ver que aqui eu tenho o nosso link de fibra ótica, né, para que faz o sincronismo entre as duas. Se vocês forem ver aqui na minha CPU de baixo, eu tenho aqui um P e um B. O que seria o P e o B? É justamente um indicativo de qual CPU é minha CPU primária e qual CPU é a CPU de backup, ou seja, que vai entrar caso algum problema ocorra. Então, inicialmente eu estou com o Pzinho na minha CPU de baixo. Então, ela é minha CPU primária. Vocês podem até ver que eu tenho um indicativo aqui escrito CPU primária. Se eu vier aqui, então imagina que por algum motivo eu tiver algum problema, eu vou desligar a minha CPU primária, automaticamente a minha CPU aqui de cima, ela passa, inicialmente ela tinha um B de backup, e agora ela passa a ter um P de primária. Ou seja, em momento nenhum o meu processo ele foi prejudicado. Em momento nenhum eu tive uma perda, uma inconsistência de dados no meu projeto. Porque essa troca ela é feita de maneira automática e praticamente imperceptível, né? No nosso caso aqui foram 50 milissegundos. Então eu estou agora ligando novamente a minha CPU aqui, que era a principal, e agora ela vai passar a se tornar uma minha CPU de backup. Então o que está acontecendo aqui na prática, né? Essa CPU aqui, ela está fazendo duas coisas. Ela está tomando conta do meu processo, para que ele não pare em momento nenhum, e ela também está fazendo sincronismo, né? Assim que acaba de passar aqui o tempo delas aqui, ela está fazendo sincronismo com a minha CPU de backup. Ou seja, essa CPU ela garantiu que o processo continuasse, ela está pegando os dados e está sincronizando, ou seja, está botando na mesma linha ali tudo que está acontecendo com a minha CPU de baixo. Para que caso isso venha acontecer de novo, né, ou seja, a minha CPU também, a CPU de cima volte a falhar, essa CPU tem plenas condições de assumir o meu processo. Então agora a gente pode ver o seguinte, que essa CPU que começou como backup agora é a primária, e a minha CPU aqui de baixo, ela passou a ser o backup. Então se eu fizesse exatamente essa ação de desligar novamente, aconteceria o processo inverso, tá bom? Então, pessoal, só para recapitular, então, só para a gente recapitular, as nossas duas CPUs, né, elas garantem, então, né, ter duas CPUs garantem, então, a alta disponibilidade do processo, porque como a gente viu, se uma falhar, a outra ela entra de maneira automática e já faz o sincronismo simultâneo do nosso programa. A engenharia ela foi feita muito semelhante à das CPUs padrões, né, que a gente está acostumado a fazer a programação, com algumas leves modificações que são muito fáceis de serem aprendidas. A conexão através do System IP, ela garante que eu consiga me comunicar com os meus N dispositivos de campo de uma maneira muito simples, porque eu não preciso ter que me preocupar com qual IP de qual CPU eu estou me comunicando, eu tenho um IP que comunica com o sistema como um todo. E os dados, né, como a gente viu, são sincronizados automaticamente, a gente não tem essa perda do processo. Então, pessoal, isso era tudo que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro momento. O meu contato está na tela, então se você tiver algum tipo de dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente conversar. E agora, durante a próxima hora, eu vou estar aí online no chat para a gente poder tirar as dúvidas que vocês possam ter sobre esse tema. Eu queria convidar a todos a continuar com a gente ainda tem uma série de demonstrações agora durante o dia e está tudo muito interessante. Muito obrigado.